Hello, my name is Dr. Marco Baez Vasquez. I am the Chief Science Meu and Technology. nome é Dr. Marco Antônio Baez Vasquez. Eu sou o chefe de Ciência e Tecnologia, o diretor de Ciência e Tecnologia do KGS Agro Group. Eu vou apresentar a vocês o KGS Agro Group e vou tratar de um assunto muito importante relativo aos desafios e oportunidades para soluções ecológicas, tanque baseadas em nanotecnologia, para fomentar sustentabilidade no setor de mineração. Como nós sabemos, em toda a região, em todos os países, no mundo inteiro, nós temos a natureza provendo cada nação com suficiente capital biológico e um ecossistema sustentável, seus serviços, para conectar a nós todos pela biodiversidade através das gerações. O Brasil é uma nação mega diversa, com grande capital biológico, e muitas vezes recursos naturais precisam ser planificados com a ação humana, ou pela ação humana. As tecnologias GMS e LLC são parte desse grupo e visa trazer inovações, resolvendo problemas, usando biociências e nanotecnologia. Vocês podem ver aqui a nossa evolução desde a agricultura mecanizada, passando pela evolução química, transgêneros e agora a nova evolução, que é a nanotecnologia. Ela vai trazer grandes benefícios para tornar a mineração mais verde, mais sustentável, vai contribuir para a redução substancial de emissões de produtos tóxicos e também substâncias ligadas à mudança climática e vai diminuir os impactos na natureza e vai também, em operação logística, agir para a contribuição mútua entre a mineração e outras, e a agricultura. Por exemplo, o tratamento de água é uma questão muito importante atualmente e também a fitorremediação de solos, usada para fomentar a agricultura regenerativa. Esses dois assuntos, tratamento de água e fitorremediação do solo, vão ser tratadas em seguida. Falando sobre a KGS Agro Group, é uma empresa baseada nos Estados Unidos e nos últimos 10 anos temos nos especializado em soluções para água e biorremediação do solo, também questões climáticas e agricultura resiliente. Trabalhamos não apenas na agricultura, mas também na mineração, fazendo a remediação de solos, recuperação da qualidade de água. E temos uma série de produtos. O principal é o Avenger e o GreenMax. O GreenMax já foi utilizado em diferentes países, em testes, em campo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, nas Américas. Vamos falar das várias aplicações e como foram feitos em lugares como Mongólia, China, Estados Unidos e Brasil. Esses são os grandes impulsionadores do ponto de vista da agricultura e da mineração. Essas coisas coexistem, elas caminham juntas, precisamos das duas, mineração e agricultura. Temos que também cuidar dessa relação sinérgica
entre agricultura, qualidade do solo, mineração, para as próximas gerações também. Trabalhamos com a mudança climática, degradação do solo e trabalhamos para a maior eficiência do solo através de fertilizantes. Vamos introduzir agora também o modo como queremos tratar desses problemas ambientais, falando primeiro da remediação da água e solo. Muitas vezes a água tem produtos químicos tóxicos, metais pesados, etc. E se você reutiliza essa água na produção agrícola e na indústria, isso levanta problemas. Então, nós vamos apresentar a vocês o Avenger, que é um produto muito importante que nós temos testado em diferentes países, em muitos países, e vamos apresentar para vocês a solução de remediação da água, eliminando produtos químicos tóxicos, de modo que possa ser utilizada essa água em diferentes propósitos, inclusive agricultura. Vamos agora assistir um breve vídeo a respeito. Avenger Organic Superabsorvente orgânico Avenger é utilizado de maneira natural na limpeza de todos e quaisquer derramamentos líquidos, em conformidade com leis ecológicas aplicáveis. O Avenger é, de longe, a solução mais eficaz e mais segura para limpar naturalmente derramamentos no ambiente natural. Avenger Organic Superabsorb has been O tested on superabsorvente orgânico Avenger foi testado em ácidos, mercúrio, óleos de transmissão, de motor, de transmissão and all other liquid chemicals. E todos os demais produtos químicos líquidos. Encapsulating the spill, whether on Ele land or in envelopa o water, derramamento, seja na água, seja na terra, absorbs and neutralizes chemicals and absorvendo poisons todos that harm os us and the químicos environment. e fluidos que possam ameaçar a nós ou ao meio ambiente. In compliance with the EPA leaching standards for Ele disposal está em of conformidade absorbent com waste, normas Avenger Organic aplicáveis Superabsorb para a disposição meets de the EPA resíduos 20-year leachate protocols e atende on a an EPA protocolos regulated landfill aplicáveis for many toxic chemicals. para uma grande gama de exceeds produtos 99.9% tóxicos, com retenção de 99,9% dos produtos químicos, tornando o produto adequado para disposição em aterros licenciados. O nosso produto é uma cura biodegradável para derrames tóxicos. Excellent. So now, Excelente. Então, agora, sobre remediação de água relacionada à presença de químicos pesados ligados a, por exemplo, derramamentos de petróleo, de gasolina, óleo, chegando aos rios e outros corpos hídricos. Vamos mostrar um teste e um estudo que a gente conduziu na Petrobras alguns anos atrás, como vamos mostrar agora no próximo vídeo. Em 20 de janeiro de 2014, o Agrogroup KGS fez um teste
a refinaria da Petrobras em São Paulo, com 10 empregados da Petrobras presentes e 3 funcionários da KGS. Os empregados da Petrobras puderam aprender sobre a capacidade de absorção do superabsorvente Avenger. Cerca de meio galão de óleo cru, pesando 4 libras, foi colocado numa travessa e o absorvente foi aspergido sobre esse cru. Uma pequena quantidade. Em 20 segundos, o cru estava totalmente absorvido. Depois, o pequeno traço de cru que sobrou foi colocado de lado e com uma pequena quantidade do absorvente, a área ficou totalmente limpa. Isso surpreendeu a todos os empregados e foi feito um segundo teste com 1/4 galão de água, 1/4 de galão de óleo cru, com metade da quantidade do Avenger utilizado na primeira experiência. E tudo foi purificado e um dos engenheiros da Petrobras usou esse pequeno filtrozinho para retirar o material e todos esses engenheiros e funcionários que estavam em volta ficaram bastante impressionados com o resultado. O senhor Yakuzo, PhD, com 35 anos de experiência na área, ele conferiu os resultados, inclusive produzidos por relatório de laboratório independente, e comprovando as alegações da nossa empresa e atendendo às normas EPA para limpeza e disposição dos produtos residuais em aterro normal. Excelente. Excelente. Agora que nós já terminamos a apresentação do nosso produto Avenger, essa é a solução turnkey que está pronta para ser empregada na remediação de rios poluídos, reservatórios de água, oceanos. Isso é um componente da nossa caixa de ferramentas para purificação da água, remediação da água e de solos. Água é um recurso natural muito importante, mais do que nunca atualmente, que deve ser preservado e também utilizado na produção de alimentos. Vou apresentar agora para vocês a nossa segunda solução ecológica turnkey. Ela é para remediação de solos. E outra questão que está sendo enfrentada atualmente, globalmente, é a mudança climática, como sabemos. Então, a remediação de material tóxico, resíduos metálicos ou produtos químicos à base de petróleo, nós recuperamos os materiais, como a água, que são essenciais para a continuação da vida. E essa nossa segunda solução de nanotecnologia, também turnkey, uma tecnologia turnkey baseada em nanotecnologia, que é uma ferramenta que remedia não apenas solos, mas, como eu vou mostrar também, atendendo esses desafios. Aqui, na metade, nós temos remediação de água e depois recuperação e regeneração de solos de maneira sustentável, orgânica, e vemos casos de solo onde há metais pesados, mercúrio e outros produtos químicos pesados.
E nós aplicamos nossa metodologia de remediação através de programas para adaptar as plantas industriais, ou as plantas que são ultra absorventes dessas substâncias. Essas plantas podem ser plantadas nos solos que precisam dessa remediação e esses ecossistemas são assim recuperados. Com uma segunda parte desse programa, fazemos um rodízio dessas espécies de plantas e dentro de 2 ou 3 anos podemos limpar completamente aquele solo contaminado e voltar a desenvolver agricultura para alimentos naquele solo. Essas contaminações que afetam solo e água incluem cenários como este aqui, em que temos que limpar solos para conseguir a regeneração, a sua regeneração para a produção de alimentos. Queremos utilizar safras que tenham um valor agregado para a comunidade, mas que, ao mesmo tempo, tenham a capacidade de limpar esses solos contaminados. Uma dessas espécies são vistas aí, inclusive o girassol, são vistas nessas fotos. Também a árvore da borracha. A gente limpa o solo e, ao mesmo tempo, gera produtos de valor agregado, que pode gerar borracha, madeira e outros produtos, com valor suficiente para as comunidades, gerando empregos. E essa abordagem socioeconômica e, ao mesmo tempo, ecológica, tem encontrado muito sucesso. É uma estratégia muito poderosa e é uma estratégia baseada em princípios ecológicos. O nosso produto Greenamax, o que ele faz é estimular essas plantas super absorventes com seu mecanismo natural e aumentamos a resiliência dessas plantas através de metabolismo secundário. E quando nós plantamos diferentes espécies de plantas num solo contaminado por metais, geralmente as plantas não conseguem se desenvolver normalmente. Elas lutam para sobreviver naquele solo contaminado e usando o Greenamax, você permite a adaptação do sistema de raízes das plantas, que assim podem crescer com eficiência e fazer aquela limpeza do solo ao mesmo tempo que gera produtos de valor agregado. Greenamax é um método de estimular o crescimento e a resistência ambiental de uma planta visada. Por exemplo, essas plantas que eu citei, superabsorventes, que podem ajudar a limpeza dos solos. Este é um resumo do mecanismo de ação do Greenamax. Existe um ativador que permanece nas folhas dessas plantas superabsorventes. Aquilo chega até o sistema de raízes, fortalece esse sistema e a planta cresce mais robusta. Esse produto consegue com que a planta absorva esses metais pesados, fazendo essa regeneração rápida do solo. Isso aumentando a resistência da planta a estresses como, de repente, secas e enchentes e outros fenômenos da natureza. Estamos também trabalhando em projetos no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Mongólia, na área de mineração, aumentando o rendimento e a frequência de colheita com menos tempo para levar os produtos ao mercado, aumentando a taxa de crescimento em comparação com as condições originais, sem o GMX e sem
apresentar grandes resultados. Lugares de alta concentração de metais, você consegue possibilitar o crescimento uniforme das colheitas, melhorando, inclusive, o sabor, a aparência, os nutrientes e o valor, inclusive, da safra. Uma outra coisa que estamos abordando nessa estratégia é o uso do Greenamax num sistema que a gente chama de agricultura de baixo input e grande rendimento. A gente otimiza recursos fazendo mais com menos, permitindo aos fazendeiros não apenas curar mais rapidamente os solos, mas aumentar a produtividade dos solos para que os resultados bioeconômicos sejam melhores em áreas em que possamos fazer a biorremediação dos recursos naturais. Então, assim, a gente optimiza os níveis de produtividade das safras, ao mesmo tempo que limpamos o solo e geramos ali vários benefícios na forma de fibras e outros produtos da agricultura. Em comparação com outros produtos semelhantes no mercado, outros bioestimulantes, ele é único na sua capacidade realmente de ação, a ação que é diferente de qualquer outro produto usado para o crescimento das plantas, complementa e suplementa outras práticas na agricultura orgânica e outras. O convencional se torna mais orgânico e depois chegando a um orgânico plenamente eficiente. Nós permitimos que os fazendeiros não apenas recuperem os solos, mas se tornem mais produtivos e mais eficientes. Alguns resultados de testes feitos no Brasil, na China, na Índia, em diferentes países, como a gente vê com o caso de batata, girassol, feijão, constantemente conseguindo taxas grandes, chegando a 70%, 80% de melhoria no rendimento. Então, os resultados com a aplicação do Greenamax têm sido muito substanciais, ao mesmo tempo que descontamina o solo, dá à indústria a mais na remediação de áreas que tenham sido afetadas pelos resíduos da mineração. São soluções para esses cenários em que confiamos muito nessas soluções. Temos aqui diferentes produtos agrícolas, milho e soja. Vejam aí as taxas de rendimento. Próximo. Vemos também as plantas de controle não tratadas com Greenamax. Veja a comparação, veja como eles são mais facilmente atacados por pragas da agricultura, os outros estão muito mais robustos. Por comparação, você vê também as diferenças dos produtos agrícolas em termos de tamanho, de cor, de qualidade. Nós podemos ver como que é o resultado de safras geradas a partir de solos remediados com grande valor agregado. Aqui temos diferentes formas de estresse, calor, falta de água. As plantas tratadas com o nosso produto lidam muito melhor com esses ambientes agressivos.
e lançam suas raízes num sistema robusto. E por que isso? Porque a energia que a planta tem para continuar crescendo é canalizada quase 100% para o crescimento, enquanto que as outras plantas não tratadas exaurem toda a sua energia tentando combater as fontes de estresse, como calor, falta d'água, etc. No nosso caso aqui, as plantas tratadas com o nosso produto geram safras muito boas, porque toda a energia é derivada para o crescimento. E para resumir e concluir essa parte de Grenamax, nós temos vantagens como rendimento maior da safra, resistência maior aos estresses, aumento da densidade de nutriente, maior biodisponibilidade e eficiência, reduzido o tempo até a maturidade e amadurecimento, aumenta o valor do óleo, a quantidade de óleo em safras, por exemplo, de grãos, protegem plantas de doenças, criam mais crescimento e mais valor agregado e reduzem a quantidade necessária de pesticidas, fertilizantes, tornando a agricultura mais sustentável. Com isso, gostaria de concluir a apresentação do KGS Agro Group com as nossas tecnologias baseadas na nanotecnologia, Avenger e Grenamax. E com isso podemos recuperar ambientes degradados e inclusive aqueles afetados pelo setor da mineração. Muito obrigado.